eu vi que estava parado, aí comecei a fazer um trabalho junto com o seu Takashi, mudei estatuto e venho trabalhando nela. E o momento chegou agora. A ideia agora, praticamente, nós estamos iniciando o trabalho dela. Como todos vocês também têm na empresa, a associação é apenas uma forma de juntar tanto as empresas como a comunidade para proporcionar algo melhor para a sociedade, sendo que muitos não conhecem o terceiro setor. Por isso que eu trouxe o senhor Takashi, que ele é um mestre-série, ele vai explicar melhor sobre o terceiro setor. Então a ideia daqui foi fazer algo é um hub de conexão, onde a gente oferece aqui, além do Instituto, que é uma associação, a gente oferece serviço de cowork, tipo assim, um desenvolvedor que está começando, um web design, ele pode iniciar um trabalho, que ele não precisa alugar um imóvel, ele tem uma estação de trabalho, sala de reunião, café, internet. A gente disponibiliza aqui Starlink, tanto se parar a internet com a fibra, que é um local para a gente continuar trabalhando. E a gente vai iniciar aqui com a bênção do Fabrício, que ele vai praticamente abençoar aqui e vai dar início, que a gente primeiro é Deus, né? Eu tenho minha vergonha assim que você está falando. Não é fácil não, né? Essa parte eu não domino, não. Boa noite a todos. Vamos ficar em pé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Cristo Jesus revelou a grande dignidade do trabalho quando ele, a palavra encarnada do Pai, se dignou a ser chamado Filho do Operário e quis humildemente exercer com as próprias mãos as tarefas do operário, fazendo assim desaparecer a maldição do pecado e transformando o trabalho numa fonte de bênçãos. Com efeito, o homem exercendo fielmente o trabalho e assumindo com este a ordem temporal e oferecendo humildemente a Deus, purifica-se a si mesmo, desenvolve pela inteligência e pela atividade a obra da criação, pratica a caridade, tem condições de ajudar os mais pobres e, unido com Cristo Redentor, aperfeiçoa-se em seu amor. Bendigamos a Deus, portanto, e o invoquemos para que derrame as suas bênçãos sobre os que prestam e sobre os que prestarão serviço neste local com várias salas, né? Ó Deus, que por desígnios de vossa providência não vos recusais a abençoar todos os recursos e meio dos homens de natureza material ou espiritual, concedei aos que nesta sede se dedicam ao estudo dos negócios, à solução dos seus problemas, sustentados com vossa ajuda, que possam chegar com lucidez às conclusões e executarem com firmeza as decisões tomadas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Deus, Pai de bondade, que a todos deu o mandamento do amor ao próximo, a fim de que um irmão ajudasse em tudo o outro irmão, olhe em sua bondade para nós e para todos os que entrarem em nossa casa. E a todos vós aqui reunidos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agora o senhor Takashi aí. Deixa com ele.
desculpa em relação ao português, porque minha cara não é só minha cara em japonês, mas se tiver de nascimento também é japonês. Então, os erros de português desconsiderem, tá bom? Vamos lá. A minha formação não tem nada a ver com a área jurídica, ou com o cargo no processo. A minha formação é arquitetura. No entanto, eu deletei nessa área justamente quando estava na faculdade. E, ao longo do tempo, o papel do terceiro setor começou a me perseguir. Então, na verdade, comecei a fazer essa atividade em 75. Então, naquela época, não tinha a internet que tem hoje. Então, imagina a dificuldade de ficar lendo diário oficial. Quem conhece a área pública sabe o que é esse documento, né? E, ao longo do tempo, por ironia do destino, fui treinado por várias situações, acabei me envolvendo com o terceiro setor. Trabalhei por um bom tempo na área pública, eu trabalhei em prefeitura, fui para o Estado, depois fui para o governo federal, e aí quando eu cheguei, eu não tenho futuro mais, então tchau, a área pública, e acabei saindo fora, trabalhar no setor privado. Imagina o desespero da minha mulher, largando uma coisa segura, né? E entrando no abismo do processo, né? Mas eu queria dormir tranquilo, porque na área pública, quando eu estava trabalhando, eu estava numa área mais crítica do processo, que é o planejamento e projetos de planejamento. Então, eu era o cara que tinha que falar não. Para todos os pedidos políticos, falar não. Aí você já viu o que é, né? Então, é uma dificuldade enorme para trabalhar, porque havia muita interferência de políticos querendo que seus projetos vingassem, independente da necessidade ou não, né? E na área pública tem que estar trabalhando com dinheiro público, então tinha que tomar cuidado para que realmente pudesse ser aplicado de forma correta. E aí você recebe encantado de tudo que é jeito, tentando subornar, fazendo o que você imaginar. O mundo do negócio nesse processo é complicado, né? E ainda consegui ainda safar de tudo isso. Ainda outro dia meu cunhado dando uma olhada nos meus processos, ele ficou admirado que eu estava com 40 processos em cima de mim, as minhas costas respondendo. E dos 40 processos que foram movidos pelos políticos, todos ganhei, né? Aí eu pensei, pô, você pelo menos ganhou todos, né? E os políticos não ficavam contentes com o processo e entravam com o processo contra mim para ver se eles barravam o projeto, seguravam alguma coisa para poder ter aderência dentro do processo. E eu tinha que falar não. E como era assunto técnico do processo, contra a colocação técnica, não tem como argumentar. Então, nem um juiz, né, de sã consciência vai dar ganho para um político, né? Então, com isso, ganhava todos os processos. Mas é um trabalho extremamente desgastante desse mecanismo. Mas, para mim, foi uma escola enorme no processo, porque uma coisa que chegou em conclusão é que se você quiser fazer alguma coisa na área política, na área pública do processo, consegue fazer, só querer fazer, né? Então, essa situação que normalmente a gente tem no político corrupto, no seu lado total, é que se nós deixarmos o político sozinho, ele vai virar corrupto, né? Agora, se tiver gente vigiando, né, e acompanhando o processo, não tem como falar qualquer coisa. Então, com isso, todos os processos que foi em cima de mim, acabei ganhando o processo. O processo mais complicado, mais desgastante foi um ministro de Minas e Energia entrar com uma ação contra mim. Imagina um ministro, né? Só que o argumento dele não valia nada, tinha grupos técnicos. Por ironia da coisa, eu conhecia a mãe do ministro. Olha essa que coisa surpreendente. Aí um dia encontrei com ela e consertaram o seu querer. Eu tive que falar a verdade, o seu filho entrou com ação contra mim, né? A mulher ficou uma fera, né? Aí, antigamente não era o telefone que tem hoje, fácil pegar no celular, né? Então na casa dela tinha uma linha direto para Brasília, porque o filho dele, né? Então esculhambado no telefone, né? Mas o processo correu, eu estava correndo o processo. E a sessão da audiência ia ser marcada umas 2 semanas depois. E o processo já estava andando, já estava destruído o processo. Aí ela falou assim, quando vai ser a audiência? Dia tal, assim, vou estar lá, pode preparar. E dito e feito, no dia da audiência, no meio da audiência,
ela entra no plenário e manda o juiz calar, pode parar aí, juiz, pode parar esse negócio aí já. Fez vários escândalos aí, o juiz levou um susto, que é essa pessoa, né? Aí ela se identificou e falou, não, isso aí meu filho, eu não criei direito, não sei o quê, começou, o juiz ficou sem saber que despacho dado aí. E o advogado que estava representando o ministro não estava excluído dessa informação, que a mãe ia aparecer na audiência, né? Então, imagina, virou uma coisa cômica no processo, né? Mas está tudo argumentado, então não tinha como querer desviar alguma coisa, né? Então isso é a democracia no processo. E nessa situação que eu acabei conhecendo, o lado democrático brasileiro que a pessoa não sabe usar, né? Então, como eu estava na área pública, eu dependia da lei do processo, eu respeito a legislação no processo, então para mim ficou muito mais fácil fazer as contra-argumentação dos pedidos políticos no processo. Então, isso dava um certo conforto nesse mecanismo, né? Então, essa vida no processo, terceiro setor, para mim, como eu vivenciei dois lados, da área iniciativa privada e da área pública no processo, me deu uma visão muito diferente do que é o terceiro setor. E a desgraça é que essa matéria do terceiro setor, infelizmente, não tem no curso de graduação de Direito, Contabilidade, Administração, Economia, das Ciências Sociais, você não tem o tema terceiro setor. Então, como não tem esse tema na grade curricular, o profissional sai do mercado sem conhecer o que é isso. E aí, depara com uma série de situações bem complicadas. Nós falamos que nós temos muito o quê? Filantrópicos, né? Não filantrópicos, né? É pura filantropia. Monta a associação para ver se pega dinheiro de emenda parlamentar, coisa parecida, e fica brigando com esse tipo de situação. E esse instrumento não foi feito para isso. A questão da ferramenta, chama terceiro setor, ela é uma unidade extremamente importante, é o equilíbrio entre o governo e a iniciativa privada. Esse entendimento que o pessoal não tem. Então, só fazendo um gráfico é o seguinte assim. Primeiro setor aqui é o governo. O governo é executivo, legislativo, judiciário, municipal, estadual, federal, o que é governo. O segundo setor aqui são empresas. Então, empresas limitadas, SA, capital aberto ou fechado, cooperativa, o que tem finalidade de lucro no processo, que vive em relação à economia no processo. O terceiro setor aqui é chamado de institucional. Começa com fundação, associação, igrejas, partidos políticos e sindicatos no processo. Entre o primeiro e o segundo setor aqui no meio, aqui tem o que nós chamamos de economia mista. Isso é, governo que montou a empresa, um caso clássico, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, né? Correio, até hoje é do governo, não é isso? As companhias elétricas antigamente ela privatizou, não é isso? Então, são empresas montadas pelo governo. O governo também monta a organização do terceiro setor. Um caso clássico disso aí, FUNAI, Fundação Nacional do Índio. Todos os conceitos profissionais, né? Que é constituído o AB, CREA, CAL, um monte de coisas, são através de uma lei federal que constituiu uma organização que representa aquele segmento. E cartórios também. Então, são organismos que foram montados pelo governo. Empresa também costuma montar aqui, né? Um caso clássico desse, por exemplo, é a Fundação Bradesco, por exemplo. O Banco Bradesco montou uma fundação para ele, não é isso? A Segunda Telefônica montou o Instituto Telefônico, assim por diante. Então, essa configuração aqui que o pessoal não aprende na escola. Só que aqui no caso, aqui, se você imaginar uma linha aqui no processo aqui está o governo, aqui estão as empresas. O terceiro setor que está aqui no meio aqui, ela é o ponto de equilíbrio dos dois aqui. Então, quanto mais eficiente for a organização do terceiro setor, menor é o papel do governo e menor é o papel da economia do processo. Então, com isso, a melhor distribuição de resultado. Então, quanto mais isso aqui for ineficiente no processo, o papel do governo cresce e o papel das empresas cresce no processo e
cada vez mais mergulha em recessões, em perdas sociais e econômicas no processo. Então, daí a importância de conhecer essa ferramenta e ter o domínio disso. Então, na história moderna, tem vários casos no mundo inteiro mostrando como é a força desse instrumento. Só que as pessoas, muitas vezes, ouvem o noticiário, não têm a mínima noção do que está acontecendo e se contentam com aquela informação e não vão estudar atrás. Um clássico resultado disso foi a recente situação da migração dos sírios que foram para a Alemanha. Vocês lembram que saiu uma reportagem enorme sobre isso, né? Refugiados sírios foram abrigados na Alemanha. Por que eles foram para a Alemanha? Por que não pararam no meio do caminho ali na Grécia, na Itália? Não, foram para a Alemanha. Uma língua que tem dificuldade de falar isso. Imagina no sírio, pessoal. Né? Como é que houve isso? Não estou falando de alguns milhares de refugiados. 1,5 milhão de refugiados. O Brasil vai receber alguns venezuelanos aqui, com 10 mil, 15 mil, está um caos desgraçado. Não é isso? Estamos falando de 1,5 milhão. A cidade aqui de vocês tem quantos mil habitantes? 100 mil? Não. Chegou a 50. Você imagina isso, multiplica, chega a 1,5 milhão. Deslocaram de um lado para o outro, não é isso? Quem bancou isso? Em primeiro lugar. Em segundo lugar, por que foi feito isso? Simples. A Alemanha, não só a Alemanha, a França, a Itália, a mesma coisa. Os países europeus estão virando países de velhos, não é isso? E não nasce criança para ver a campanha multitotal. Então, cada vez mais depende da entrada de imigrantes no processo. E a Alemanha estava na mesma situação. Só que na Alemanha tinha acontecido uma coisa extremamente interessante no processo. Você lembra que a Alemanha antigamente era dividida, a Alemanha oriental e ocidental, não é? Aí quebraram o Muro de Berlim, não é isso? Aí ficou uma coisa só, a Alemanha. Então, o que acontecia? Do lado alemão ocidental, que estava pujante, a indústria indo bem economicamente, tiveram que arrastar os empresários do lado oriental, que estava sucateado, era um país comunista, muitas empresas fechando, falindo no processo, e se por acaso o empresário da Alemanha Ocidental não ajudasse, né, o pessoal da Alemanha Oriental, essa conta ia vir através do imposto do governo. O governo teria que ajudá-los e o governo teria que cobrar isso do imposto deles. Então, os empresários da Alemanha Ocidental adotaram um governo, não, o governo não faz isso não. Nós, empresários, vamos ajudar os patrícios. E com isso, cada um no seu segmento começou a identificar na Alemanha Oriental quais são as empresas, quais são as dificuldades do processo, que agora não é mais concorrente, agora somos irmãos. Não é isso? Então, nós temos que trabalhar em prol da Alemanha. E com isso, começaram a fazer isso. Com isso, os alemães orientais no processo que foram ajudados, por que eu vou pagar isso? E que valor que vai ser esse negócio? Não tem como fazer, não é isso? A empresa está sucateada, imagina que não tinha como fazer esse pagamento. Então, cada um dos empresários da Alemanha Oriental começaram a tomar uma atitude diferente. Qual atitude diferente? Eles começaram a fazer o quê? Começaram a fazer com que suas empresas pudessem perpetuar e pudessem continuar as empresas vivas no processo. Cada um dos empresários começaram a montar fundações de tal maneira que a empresa não fosse colocada à praça de qualquer jeito, ou herdeiros, ou sócios que possam amanhã fugir dos conceitos do princípio deles. Começaram a montar as fundações. E num curto espaço de tempo, então, de 10 a 12 anos mais ou menos, surgiu na Alemanha Oriental mais de 5.000 fundações. E isso acendeu o sinal vermelho da economia alemã. Todos os economistas do mundo inteiro estavam perguntando o seguinte: o que vai acontecer com a Alemanha? Que negócio é esse? Que troço é esse? Eu não sei se você sabe que fundação é no sentido de preservar o patrimônio. Porque muita gente monta a fundação
fundação que eu acho que é mais chique, mais nobre. Associação de grande pobre, tem uma fundação, tem gente que está postura. Não é nada disso. Fundação é para preservação patrimonial, para perpetuar a sua empresa, a sua necessidade. O caso mais famoso no Brasil, vocês conhecem um negócio chamado Fundação Bradesco, conhece? Isso. O Maduro Aguiar, quando fez aquela fundação, todos os outros banqueiros, amigos dele, falavam o seguinte assim, ó, ele está usando isso para usar incentivo, não quer pagar salário de educação, está usando os incentivos, não sei o que, usava a cara dele. E ele falava pessoalmente assim, eles não sabem o que estão falando. Eles não sabem o que eu deixei escrito. Dito e feito. O dia que ele faleceu, quando foram abrir o testamento, nada aconteceu. As casas que ele tinha de praia, apartamento, fazenda, um monte de coisa, ela foi dividida com seus herdeiros. Mas ele, pessoa física, Amador Aguiar, tinha 28% das ações do conglomerado chamado Bradesco. E essas ações foram destinadas para a Fundação Bradesco. Com isso, o que acontece? Todo ano apura seus resultados, paga os dividendos e 28% fica no caixa guardado. Isso é um banco que nunca vai falir. Aliás, não vai deixar nenhum correntista na mão. Então, outros bancos já ouviram, faliram, levaram o dinheiro e sumiram no processo. Então, não vai ter a garantia desse processo. Se tivesse sido feito uma coisa dessa, parecida com o Matarazzo, por exemplo, provavelmente nós teríamos ainda até hoje o maior complexo do caminho do Hemisfério Sul. No entanto, ele faleceu e a coisa virou bom. Não é isso? Então, a Fundação tem essa finalidade. Não sei se vocês conhecem, alguém que vocês leu o livro de um cara que é dono da Microsoft, Bill Gates. Lembra que escreveu um livro? No livro dele, ele cita textualmente a vergonha que ele passa ao vir ao Brasil quando ele conversa com o Amador Aguiar. Então ele menciona exatamente isso. E como ele comprou o Sistema Windows no processo, foi o maior cliente dele na América Latina, ele teve que vir ao Brasil agradecer e tentar conhecer o processo. E aí, quando ele tem a primeira conversa com ele e descobre a fundação, no caso, ele acaba se sentindo envergonhado e ele escreve isso no livro. Vocês lembram que saiu um negócio chamado Fundação Bill Gates? No dia que ele fez o lançamento daquela fundação, ele chamou todo esse voltado e aprovado para poder fazer as coisas. Quem de vocês participam disso? Ou quem teve a paixão de dar uma lida naquele negócio? Aliás, quem é que está preparado para poder participar do Conselho Municipal? Hoje tem muita gente hoje que é verdadeira carreira de conselheiro. O cara participa do Conselho da Criança e Adolescente, mas também participa da saúde, eu tenho um jeitinho de participar do esporte, também o Conselho também é o meio ambiente. Aí a gente faz uma pergunta, cara. Você leu a lei orgânica do seu município? Que isso? Você leu a Constituição do seu Estado? Ou melhor, você leu a Constituição Federal nos capítulos que interessam a você? Não? E você está sendo conselheiro? Vai aconselhar o quê, porra? Ignorante, desgraçado, vai fazer o quê? Vai dar opinião pessoal no processo. E você quer desenvolver a cidade, quer ter um governo justo se você não tem capacidade para isso? Um governo preocupado com isso na década de 90 obrigou, olha só, que todo legislativo brasileiro tem que ter a escola do governo. Sabiam disso? A escola do legislativo, na Câmara Municipal, por lei tem que ter a escola do legislativo, para poder fazer com que o cidadão da sua cidade possa aprender o que é máquina pública no processo, para que possa entender quais são as leis, quais são os decretos, como é que funciona isso, para que as pessoas que queiram candidatar a cargos públicos, ou vereador, ou ser um funcionário público, devessem passar no meio
escola para ser treinado, capacitado para assumir o cargo. Desde aquele momento, sabe que existe isso? Tem muitas câmaras na escola, não tem até hoje na escola do governo. E quando tem, não sabe o que fazer. Aí tem verba que está gastando uma porcaria. E a função de vocês que elegeram como vereadores é exatamente para acompanhar isso. Tem na Assembleia Legislativa Municipal e também tem a nível estadual também. Foi dado toda a democracia, foi dado todo o poder para vocês poderem acompanhar e vigiar o papel daqueles caras que dizem representantes de vocês. Agora, se elege eles, traga eles, vira as costas, perfeito. Não é isso? Ainda quer conversar com ele, para ver se ele consegue me dar uma emenda parlamentar. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? Vocês têm ideia? Vocês já ouviram falar muito isso, né? Eles falam de orçamento secreto. Orçamento secreto? Dizem que é um negócio que não tem controle de conta, exatamente. A emenda parlamentar foi feita como para o executivo comprar o legislador. E foi feito para comprar o voto do cara a favor da votação dele. É a maior sacanagem que existe. E o pessoal monta a associação para pegar a emenda parlamentar. Vá para aquele lugar, né? É muito para a cabeça. Então, se a gente não começar a se aprimorar, não começar a entender a máquina democrática do processo, não adianta nada. Quer ver uma coisa, por exemplo? Quem tem o costume de ler a Constituição? Eu falei palavrão, né? Não é Bíblia, não, tá? É o negócio mais engraçado, chamando de Constituição Federal. Quer ver uma coisa, por exemplo? Você sabia que foi feita uma emenda constitucional em 2010, número 64, e foi falado que toda a cadeia de alimento e direito social do cidadão brasileiro, portanto, essa atividade de interesse público, portanto, está dispensado de pagar tributos. É imunidade tributária. Desde 2010. Sabiam disso? Tanto que se quer importar um adubo, um monte de processo, não precisa pagar imposto. E assim por diante. E o resto? Olha o que está acontecendo. Tá? Vou mostrar um caso só que caiu na nossa mão. Tá? A fábrica de adubo está aqui. Ele faz a importação do produto aqui. Nessa importação, o governo tirou fora o tributo, para não encarecer. Só que esse cara continua com a empresa. Quando ele produz aqui, ele passa para o distribuidor. O distribuidor passa para o representante, que por sua vez vai para o produtor. Aqui a empresa paga tributo, aqui paga tributo, aqui paga tributo. Então o que aconteceu? Esse efeito cascata aqui, saiu um valor X aqui no processo, você chega no produtor X mais 76% de tributo efeito cascata. Então não adiantou nada, o governo tirou a importação fora. Agora, se o produtor tivesse uma associação de produtores aqui no processo, eu posso importar esse produto aqui sem tributação, eu não quero matar a empresa, então eu passo para ele o produto, ele me beneficia e manda para mim. Ele vai só pagar ISS-QN. E com isso, quando eu passo para o produtor aqui, o tributo não existe aqui. Ó. Então, na finalidade, esse produto que saiu X mais 86, ele chega no produtor com X mais 5%. Por que não faz isso? Tem porrada de associação de produtores, de tudo, não é isso? Sindicato rural, associação de todo mundo chorando.
preço da carne, preço das coisas absurdas, não sei o quê. Pô, espera aí, pô. O governo em 2010 tirou fora a tributação. Por que não faz isso? Não estou falando de uma leizinha vagabunda, emenda constitucional, que passa por uma série de discussões e tem uma tarefa extremamente complexa para ser aprovada. A favor de vocês, da sociedade civil. Não estou interessado. Paga tributo. É isso? Outra coisa mais importante. Isso aqui foi uma emenda constitucional 64 em 2010. Houve uma outra emenda constitucional chamada 90 em 2015. Falando o quê? Um dos agregados de custo no Brasil, o tamanho do Brasil no processo de transporte, não é isso? Para tudo depende de caminhão, carro, ônibus, não sei o que e tal. Então o governo fez uma emenda constitucional falando o seguinte: transporte é direito social e interesse público. Então, a partir dessa data, toda a tributação sobre transporte está com direito à imunidade de isenção tributária. Qual transportador está vendo isso? Qual empresa de ônibus está trabalhando com isso? Não sei se você sabe que a empresa de ônibus, quase metade do valor da passagem é subsidiado pela prefeitura. Você vê disso? Porque não tem como a empresa cobrar totalmente o processo. Então o município está tirando dinheiro da saúde, educação, meio ambiente, segurança, um monte de coisa, para favorecer a empresa transportadora de ônibus coletivo, que o desgraçado simplesmente está em cima de dinheiro. Vamos para quê? Estão me pagando, pô. E a sociedade não se movimenta. Você lembra agora, recentemente, na discussão que houve nessa questão da reforma tributária, passou semana e semana na mídia a questão da tributação sobre cesta básica. Não é isso? Estava falando sobre Natal. Passou várias vezes discutindo isso. Um dos deputados me liga um dia e pergunta sobre isso. O que você acha desse negócio, dessa discussão? O que eu acho? Vocês não lêem a Constituição, não? Porra, em 2010, vocês na Congresso fizeram com que alimenta a imunidade tributária. Agora estão querendo fazer o quê? Taxar a cesta básica? Que caso que vocês estão fazendo? Aí na hora eu vi o cara mexendo no celular, o cara leu a Constituição Federal. Porra. Por que você vai fazer votação? Você está perdendo um tempo desgraçado uma coisa que já está regulamentado, pô. Aí tiraram o assunto da pauta, né? Não tem mais nada sobre isso, né? O pior uma vez é o seguinte, logo depois da pandemia, vocês souberam que muitas empresas de transporte faliu, um monte de coisa, teve problema sério, que a empresa tinha que circular, independente do número de passageiro, deu um rolo no Brasil inteiro, né? Então teve uma reunião em Brasília, onde sentaram a empresa de ônibus, os governos, um monte de coisa para discutir a questão tributária sobre tarifa de transporte coletivo. E pediram para mim se eu podia participar. Como eu estava em Manaus, falei, pô, eu vou botar passagem aérea, eu desço em Brasília, eu assisto o negócio, depois eu vou para São Paulo. Então dá um jeito de boa. Aí quando eu cheguei em Brasília, já estava todo tomado, plenário, cheio, um monte de coisa. Então, entrei na porta lá, ficando quentinho, assim, na cadeirinha lá na tal. Aí o senador me achou e falou, a caixa que chegou aí, vem para mim. Vem para subir, não sei o que tal. Aí, quando passaram a palavra para mim, eu dei uma de pocó, né? Eu falei assim, fala uma coisa, eu acabei de chegar agora atrasado, qual o tema de vocês hoje aqui? Nós estamos discutindo a questão da tributação sobre o transporte coletivo. Então, você foi chamado, você dá alguma luz para a gente sobre isso, não sei o que, tal. Como é que é o negócio? Tarifa sobre transporte coletivo?
Você lê para a Constituição. Aí tinha um senador Leonardo que disse, não, eu sou da comissão constituinte da Constituição, que não sei o quê, então começou a falar para o colega dele do banco, fica quieto, deixa eu conhecer falar. Estou perguntando o seguinte, vocês fizeram uma emenda constitucional nessa casa, em 2015 vocês colocaram transporte como interesse social, e no transporte coletivo vocês fizeram outra legislação sobre isso, que toda modalidade de mobilidade urbana, toda mobilidade urbana tem direito à imunidade tributária. Então, para mim, essa reunião que vocês estão fazendo não tem nenhum sentido perder tempo, né? Perdi tempo aqui no lugar para eu ir embora de São Paulo. Então, para mim, tchau, estou indo embora, tá? Estou embora. Como assim? Então, o que acontece hoje não é o despreparo só de um pessoal com o outro só. Se nós, coletivamente, no processo, não adianta querer ter o domínio do terceiro setor, se a forma de trabalhar com vocês no processo, na sua cidade, vocês já participam de vários movimentos. Começando pela igreja, quando as pessoas vão na igreja, vai indo lá, é terceiro setor. A pessoa participa do Lions, Rotary Club, maçonaria, não tem? Vamos lá, participa da solução comercial, um monte de coisa, participa de sindicato no processo. Então, tudo, terceiro setor no processo. Agora, você sabe o que significa participar desse órgão no processo? Qual é a função desse mecanismo? Então, muita gente participa sem saber do que é o negócio, só por uma vaidade ou poder estar na mídia, no processo, participa, mas não tem nenhuma consciência da responsabilidade sobre isso. Não tem mínima responsabilidade. Para isso foi feita uma série de leis e normas para isso. Hoje mesmo estava no interior de Minas Gerais, conversando com o pessoal. A pessoa se usa muito a palavra assim, sustentabilidade. Bem? Lindo de morrer, né? Antigamente era ecologicamente correto, não é isso? Aí virou a palavra, agora é sustentável. Então eu perguntei para a pessoa assim, vocês não conhecem a lei do decreto que regulamentou a sustentabilidade? Não. Bom, você está usando a palavra sustentabilidade, está representando um órgão no processo e você não conhece a lei para isso? Não é minha parte, né? Eu estou fazendo projeto. Então, espera aí, você faz qualquer coisa. Então, existe um abismo sobre isso. Então, existe uma série de legislações que o governo criou, e nessa criação dessas legislações não é nenhuma vantagem ou condicionante do político brasileiro, tá? Grande parte de legislações que foram feitas no Brasil, por incrível que pareça, não é político brasileiro, não é deputado nem senador brasileiro. Teve um caso clássico. Eu lembro que tem uma legislação dizendo que empresas acima de 100 funcionários tem que ter no mínimo 2% do centro físico. Não é isso? Não tem essa legislação? Quem foi o digníssimo deputado federal interessado, preocupado com o deficiente físico, fez essa lei? Não tem. Não existe. O político não está preocupado com o deficiente porra nenhuma. Ele está preocupado com a emenda parlamentar que tinha que dar. Por quê? Essa é uma resolução de um órgão chamado o quê? OIT, Organização Internacional do Trabalho. Se o Brasil não fizesse a lei do jeito que foi feito, você está fora do mercado internacional. Faça. Sabiam disso? Lembra que também, garoto de 14 anos podia trabalhar, e depois passou a ser 16 anos e surgiu um negócio chamado primeiro emprego. Quem foi esse deputado? Não tem. Ele estava preocupado com outras coisas. É uma resolução da OIT, juntamente com a ONU, que o Brasil, para poder entrar no mercado internacional, se não cumprir essas etapas, não entra no mercado. Aí tiveram que fazer a lei.
Então, na década de 94, 92 para cá, surgiu uma carrada de legislações que mudou todo o cenário econômico brasileiro e pouca gente sabe que essas legislações são oriundas de acordos internacionais. E com isso não tem como político brasileiro fazer uma mudança legítima na lei. Não existe isso. Ou vai daquele jeito ou está fora. Agora, isso foi feito para poder ajudar o pessoal, a comunidade, os empresários, para ajudar o trabalhador no processo. Como ninguém tem que cobrir essa porra aí que estão falando, né? Aí faz bicudo. Né? Enquanto a lei que foi feita era o contrário. Só para ter uma ideia, como existe esse custo adicional que a empresa tem que ter, o governo brasileiro, em 95, pegou a lei do imposto de renda e fez uma alteração no processo. Lei Federal 9.249 de 95, artigo 13, parágrafo 2º, inciso 1, 2 e 3. O que é isso aqui? É a lei do imposto de renda, válida até hoje. Válido até hoje. Dizendo que as empresas podem destinar 1,5% do lucro operacional das empresas antes das deduções para investir em educação e pesquisa. Você precisa investir em educação porque seus funcionários estão mal formados, precisa melhorar, precisa capacitar o pessoal. E seu produto está uma porcaria, precisa pesquisar, precisa melhorar, desenvolver. Então o governo está falando, eu abro mão de receber isso e você, empresário, pode fazer isso na sua localidade. E vai com isso deduzir a base de cálculo do imposto. A empresa vai pagar menos imposto de renda. Não faz. O pior é o inciso 3, que ela me fala o quê? Além disso, mais 2% do lucro operacional das empresas antes das deduções, não é o lucro líquido, é o lucro bruto da empresa, para beneficiar o trabalhador da empresa doadora, seus dependentes e a comunidade onde atuar. E com isso você vai pagar 34% de imposto de renda a menos. Gosta tanto de fraudar, dá um jeitinho para pagar menos imposto, e o que deveria seguir legalmente não vai nada. Para poder dizer que isso é complicado, vai ter que aprovar o projeto, não sei o que, tal. Vamos acabar com essa brincadeira. Então, o governo federal, a Receita Federal, criou um documento chamado Instrução Normativa 87/96, aqui, ó, até hoje na internet. Se você clicar nesse no Google e colocar isso, você vai ver no canto esquerdo, ícone azul. Se você clicar lá, vai aparecer o formulário com razão do governo brasileiro da Receita Federal para você preencher e entregar para a empresa. Só isso. Não quer fazer isso. O que nós estamos falando na verdade? A empresa daqui, ela tem uma série de obrigação do dissídio coletivo. Então, medicina e trabalho, uma delas, não é esse exame admissional e demissional, tem que fazer, não é isso? Eu tenho que ver alimentação para ele, eu tenho que ver uniforme para ele aqui, eu tenho que comprar EPI para ele, não é isso? Eu tenho transporte para ele aqui, né? Eu tenho que ver saúde do trabalhador no processo aqui, eu preciso ver seguro de vida, um monte de coisa. E tem um monte de exigência, não tem aqui? Então, isso aqui, quando a empresa paga diretamente aqui, é simplesmente despesa da empresa aqui. E ele fica reclamando, o custo do Brasil é caro, vocês desgraçados dos sindicatos, não sei o que, tal, não é isso? Essa é a choradeira, não é isso? Então, a lei está falando o seguinte, olha, em vez de você fazer isso, se você tiver uma associação aqui no processo, e você passar o dinheiro para a associação para ela pagar isso aqui, então a associação pode emitir uma nota fiscal para você, vai lançar uma despesa operacional igualzinho esse caso aqui, mas além disso pode usar a instrução normativa para se descontar novamente do imposto a pagar. Por que não faz isso? Está desde 95.
Aí muita gente, não, isso é muito complicado. Que complicado? Está lá formulado. Ah, quem pode fazer isso? Somente a Associação Informe e OCIP. Cadê? Vamos para o Brasil. A ignorância da consciência. Você lembra um cara, na campanha presidencial passada, teve um cara que falou, político, falou o seguinte: se eu for eleito, eu vou resolver a questão dos problemas das pessoas das PCs Serasa. Você lembra? O cara falou isso na campanha política, não é isso? Eu encontrei numa cerimônia no Rio de Janeiro com um presidente da empresa que fez a campanha dele. Eu fui apresentado com um cara, esse aqui é presidente de uma empresa de política, de marketing político, um dos melhores do Brasil. 70% dos políticos que ele fez a campanha ganhou, não sei o que, tal, e o cara estava lá no céu, lá no negócio. Aí quando ele começou a falar esse negócio, eu falei, assim que alguns políticos fazem campanha, ele citou o nome do Ciro Gomes, foi exatamente ele que falou, isso? Tá. Aí eu falei assim, o que você acha quando ele falou isso? Aí ele falou assim, esses políticos ficam vomitando as coisas da campanha, depois a gente tem que fazer um achego para lá, para chegar no negócio e tal. Ele começou a falar isso. Né? Eu falei, meu amigo, você acabou de denunciar que você ferrou o Ciro Gomes. Porque se você, sua equipe de marketing fosse tão bom, se pegasse o que ele falou no processo e pegasse no Google da vida, fizesse uma pergunta para isso, você vai encontrar um negócio chamado o quê? Resolução Bacen 3109 de 2003. Resolução do Banco Central Brasileiro. Falando o quê? Todos os bancos instalados no seu município é obrigado por lei destinar 2% do depósito à vista dos bancos para uma associação de crédito para poder justamente reestruturar o pessoal para SPC, Serasa e gerar emprego na cidade. Se o banco não fizer isso, ele é obrigado a depositar isso com o depósito compulsório no Banco Central. Sabendo disso? 2003, 21 anos. O cara que inventou esse negócio ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Um economista de Bangladesh chamado Mohan Yunus. E isso se tornou uma obrigatoriedade para todos os países em desenvolvimento em 2002. Então o Brasil fez a resolução do Banco Central para esse aqui. Ah, se você quer saber quanto que é, só entrar na página IBGE/cidade e fazer pesquisas, instituições financeiras e coloca o estado de São Paulo no município de vocês. Tem todos os dados de todos os municípios brasileiros, ano a ano. Para vocês terem uma ideia quando vocês perderam até hoje. Como não tem dinheiro? Não está interessado? Então, são situações que a gente não entende bem. E isso é o custo da ignorância. Tá? E não é só esse dinheiro. Tá? Essa é uma das obrigações. O governo criou outras legislações no processo para ajudar vocês. Se vocês não se organizam, não estudam, automaticamente não têm direito a nada no processo. Quer ver um outro caso, por exemplo? Você vê a briga que está tendo na energia elétrica, né? Principalmente em São Paulo. Né? Não sei se afetou vocês aqui. Olha só o que aconteceu. Em 1998, foi a privatização de todas as companhias elétricas e telefônicas no Brasil inteiro, não foi? Tá? Até o ano de 2016, cada um de nós pagando na conta de luz um adicional aqui de 0,25% como eficiência energética. Esse dinheiro deveria ser devolvido para vocês trocarem lâmpada, um monte de coisa, para gastamento de energia. Em 2017, esse valor passou a ser 0,5%, dobrou. Quem pegou esse dinheiro até hoje? Vocês estão pagando.
não estou interessado, né? Picharia, deve ser, por que essa porcaria? Qual ter trabalho para receber essa porcaria? Não é? É mais ou menos esse pensamento, não é isso? Olha só o que acontece. Concessionária de energia elétrica está aqui. Nosso povo tem uma farmácia que eu sou Pedro aqui, e ele levantou e tem direito a 15 mil de volta. Se ele pedir para a companhia aqui, vai ter que brigar. Tá. E vamos supor que aprovou. A companhia tem que dar esse dinheiro para cá. E documento fiscal que a farmácia vai dar para a concessionária para poder receber. Nota aqui que é aspirina, shampoo, o que vai dar? Mas não pode, pô. Entendeu, né? Se eu vou ter uma padaria aqui, eu tenho 10 mil para receber também. Que nota que eu vou dar na padaria? Cafezinho, bolo, pãozinho, o que vai dar? A companhia aqui não tem como lançar isso. Entendeu? E assim por diante tem dificuldade. E aí fica por isso mesmo, e as costas vai embora e morre. Tchau, não é isso? O que é aquela lei de imposto mínimo que eu acabei de falar para você, que o princípio 3 fala, por 2%, é para beneficiar o trabalhador da empresa doadora, seus dependentes e a comunidade onde atuarem. Olha que bonito. Isso é, se você estiver aqui no meio aqui, uma associação ambiental para eficiência energética, eu posso pegar a população de cada um deles e eu faço uma negociação com esse cara aqui, ó. Por quê? Quando esse cara me pagar esse dinheiro, para ele, no seu fiscal, dedutivo de imposto mínimo, ele não pagou porra nenhuma. Ele pagou, mas tirou o dinheiro do governo federal. E com isso eu posso comprar a placa fotovoltaica para cada um deles no processo. Resolver isso. Não estou interessado. Por que existe essa comissão? O sindicato patronal. Cadê? Você mobiliza por quê? Ignora, né? Aliás, eles não podem fazer. Porque são entidades de classe. A lei é bem clara, tem que ser o simples. Então, o que acontece? As legislações estão perfeitas no processo, só que vocês, como cada um está vivendo o seu mundo particular no processo, deixou a sua cidade a banda de política no processo, ninguém está preocupado com a cidade, e aí está indo bem, graças a Deus, vai ficar assim mesmo, fazendo isso. Então, o terceiro setor no processo é uma ferramenta, uma oportunidade para poder fazer esse tipo de função, para que possa estar juntando esses esforços para procurar. E o seu prazo de pagamento vai ser prorrogado por mais 15%. Não interessa? Não se preocupar. Tem um detalhe. Na lei das licitações, a legislação antiga era o IPM no processo, a nova 14.121, ela regulamenta o quê? Tem um decreto chamado o quê? Decreto Federal 7746 de 2012, chamado o quê? Sustentabilidade. Isso é, se eu estou participando da licitação junto com ele e vou aproveitar um preço menor, teoricamente ele ganhou. O que é a norma da falando? Se eu tiver o atestado de sustentabilidade, meu preço pode estar 20% acima dele, mas é meu. E aí? Interessa também. E aí vai. Então, essas legislações normas não foram feitas para prejudicar o setor empresarial. Ao contrário, é para ajudar o setor empresarial e aqueles que tiverem eficiência nesse processo é o que tem, vai se destacar e vai ter mais ganho no processo. Então, para isso aqui, tem bem claro, eu tenho que ter uma organização do terceiro setor para isso. O que o decreto federal me fala aqui? O atestado de sustentabilidade tem que ser concedido por Conselho de Políticas Públicas Local. Município de vocês têm isso? Não está no Brasil, né? Não. Sempre não. Ela fala o seguinte: se por acaso o município
município, o prefeito local ou a mobilização da sociedade civil não fez o Conselho de Políticas Públicas, ela pode se credenciar uma associação local para fazer isso. E aí, quem está interessado? Para isso, para ser credenciado, tem que passar por esse crivo aqui. Não é assim, eu quero, não, tem que capacitar a pessoa. Entendeu? E isso está acontecendo no mundo inteiro. E nós? Então é uma coisa esquisita, né? Foi dada toda a ferramenta, toda a instrução, né? E só que as pessoas não estão lendo, não estão observando e não estão acompanhando o processo. Não adianta falar que o governo entra na mãe, não sei o quê, cobra imposto demais. Não. É exatamente o contrário. Ao vocês não lerem essas legislações, o direito que está dado com vocês no processo, então com isso vocês são vítimas de vocês mesmos. E a ignorância vai fazendo com que percam a legitimidade. Como é que se faz isso? Então tem que fazer com que a sociedade comece a se entender. É comum acontecer isso no comércio, na indústria, muitas coisas. Cada empresário tem uma dificuldade qualquer, ele precisa de um pouco de capital de giro, precisa de capital de investimento e tal, e cada um de vocês socorre aos bancos na maneira que vocês estão costumeiramente fazendo isso. Aí o banco, ele fica na graça de Deus, ele fala, não, tem isso, tem aquilo, tal, mas ele não fala o que tem disponível para vocês. Você já ouviu falar num financiamento chamado FAT? Fundo Amparo Trabalhador. É um financiamento subsidiado. Só que não adianta uma pessoa, vai precisar de 10 mil, outros 50 mil, outros 200 mil, cada um pedir individualmente. Se você estiver junto numa associação, que seja uma associação comercial, um sindicato, e levanta que eu preciso na sua cidade ou no seu segmento acima de 5 milhões de reais, ela é negociada diretamente com o Fundo Amparo Trabalhador. É o dinheiro subsidiado disponível para vocês. Por que não vou fazer isso? O financiamento tem uma taxa diferenciada, garantia diferenciada, porque um dos grandes problemas do financiamento é a garantia, não é isso? Ela faz a dispensa de garantia de 10% a 90% e permite fazer o que chama de fundo de aval solidário, para poder ajudar um com o outro. Como sobra esse dinheiro e o brasileiro não sabe usar esse dinheiro, é esse dinheiro que acabou construindo o porto lá com a Giel da Cuba, foi esse dinheiro que foi construído no metrô de Caracas, foi esse dinheiro que fez as empresas em Angola, sabia disso? Dinheiro brasileiro, vocês não fizeram. Cada um de vocês foram resolver o seu negócio. Você mora na cidade, não se conversaram isso para fazer um trabalho hoje. Então o dinheiro fica sobrando. Tem que brigar em algum lugar. Não fizeram. A única cidade que fez isso, que fez 428 processos de financiamento, num só, é uma cidade chamada Monte Sião, no sul de Minas. Já ouviram falar, né? A cidade, de repente, mudou a cara, não foi? Então não ficou cada um pedindo dinheiro, não. Pegou a cidade inteira e cada um, 200 mil, 50 mil, 100 mil, fizeram um processo só. Aí ficou um processo, um custo administrativo, uma pessoa só para prestar conta para todo mundo, só tem que ter colaboração. Se alguém não apresentar a nota da sua despesa, está fora. Vai atrapalhar todos. Entendeu? Agora, quando tem subsídio no processo, vale a pena ter esse esforço. Então, isso, por exemplo, está disponível, a pessoa não sabe usar. Cada um quer, não, eu me viro sozinho. Então, se viram. Uma outra coisa, nesse tipo de financiamento, ainda você pode fazer uma série de complementos com isso. O governo sentindo segurança no processo e a confiabilidade no processo, ele te ajuda, inclusive. Então, por exemplo, nesse caso lá de Monte Sião, por exemplo, foi feito esse pacote. Só que todo mundo queria comprar máquinas
sabe, uma máquina retilínea, sabe? Cada um fosse comprar sua máquina individualmente, era um preço. Nós estamos falando de 428 financiamentos. 428 máquinas. Não estamos comprando uma máquina. Então, quem é o empresário, quem é o fabricante que pode dar condição especial para a gente? Entendeu? Não foi cada um, não, eu quero tal máquina, eu quero tal alemão, eu quero japonês, eu quero italiano. Não. Vamos escolher, manda os desgraçados trazer as máquinas aqui. Eles levaram a máquina em Montreal e ficou fazendo um teste com elas. Qual dessas máquinas a gente vai escolher? Se tiver melhor produção, menor custo, vai ser escolhido. Entendeu? Não foi cada um mandar despertinho e comprar o seu. Né? Como havia esse processo e como havia uma garantia através do BNDES brasileiro no processo, quando o pessoal foi escolhida uma empresa italiana para fornecer, o que aconteceu? O financiamento na Itália para os empresários italianos, o juro era menor que o nosso, porque lá também tem programa para ajudar a exportar as peças na Itália. Então acabou fazendo um acordo entre o Brasil e Banco de Lavoro italiano. Então os empresários brasileiros foram financiados pelo Banco de Lavoro da Itália e a garantidora ficou o BNDES no processo. Dinheiro mais barato. Entendeu? Outra coisa, uma máquina retilínea montada, pronto, se você quiser trazer ele dentro do container de 40 pés, cabia 2 máquinas só. Então é um transporte, estamos falando 400 máquinas, não é? Tá? Só que se eu desmontasse ele, por exemplo, o pé, por que eu preciso trazer um pé? O serralheiro qualquer, Zé Mané sai fazer um pé, porra. Não é isso? Então, por que eu vou comprar de fora? Vamos os caras fazer, porra. A peça de proteção, por que eu vou fazer negócio de ser acrílico? Qualquer fabricante de acrílico no Brasil pode fazer. Aí começamos a desmontar a máquina de verdade. Bom, no único container, em vez de caber 2 máquinas, caber 40. Quando saiu o frete? Então, esse tipo de trabalho para o sistema associativo, se não tiver uma associação para gerenciar e não tiver a boa vontade, do interesse do empresário brasileiro, e se cada um tentar burlar, tentar fazer só a compra direta, não vai conseguir. Então, o papel do instrumento legal é exatamente isso. E aí, depende de vocês. Então, nós colocamos à disposição aqui, tem uma mobilização, já é a segunda vez que eu venho para cá, eu colocamos à disposição, de tal maneira que a gente possa ajudar. Nós temos vários trabalhos aqui nas próximas cidades próximas da região, então eu venho para cá uma vez por mês. Então, se vocês quiserem fazer um trabalho sério, nós colocamos à disposição. Bem entendido. Tá? Não estamos cobrando um trabalho para isso. A única coisa que foi pedido na minha vida hoje no processo foi pagar essa estadia diária nossa de uma pessoa. Muito pelo cobrado. Todo o trabalho do transporte, um monte de coisa tal, foi rateado com outras localidades. Porque eu tive lá em Ribeirão Preto, eu tive em outras cidades, eu tive em Passos, por exemplo, lá em Minas hoje de manhã. Tá vendo? Então foi rateado com todo esse pessoal. Amanhã eu vou para Franca. Então com isso, cada um rateou uma parte, ficou responsável pela despesa para fazer isso. Eu no horário não cobrava nada disso. E não adianta nada ficar rico com isso, cobrar de vocês no processo, porque não adianta querer ganhar dinheiro explorando a ignorância dos outros. Então, se nós temos a possibilidade de participar do processo, contribuir, tentar ajudar no processo, depende de vocês se querem ou não fazer. Da minha parte, eu fico tranquilo, eu estou fazendo a minha parte da maneira que eu posso fazer. Por que a gente está fazendo esse tipo de situação? Em primeiro lugar, assim, nessas normas aqui, nesse processo aqui, grande parte dessas normas de legislação, eu sou relator dessa norma. Então, eu sou membro da ABNT e nós que ajudamos a escrever a norma. Assim como um organismo chamado ISO, que é o organismo
internacional para regulamentar esse procedimento. Eu sou relator da ISO também. Nós ajudamos a escrever essas normas. E uma série de normas e leis, nós ajudamos a fazer isso, porque se deixar na mão de qualquer um fazer um negócio, não dá. Então, se a gente tem um pouco de conhecimento, a gente tem a obrigação de contribuir para fazer esse processo. Então, o que for necessário fazer, nós estamos colocando à disposição. Tá? Vamos lá, perguntas, dúvidas? Não tem nada? Pode fazer. O que nós temos para cá é uma espécie de uma agenda. Eu tenho uma agenda defendida o ano inteiro. Nós estamos agora esse mês fechando a agenda já em 25. E todo dia do mês está marcado em que cidade, que região estou indo no processo. Eu cruzo esse Brasil norte a sul uma vez por mês. Eu tenho região norte, nordeste, sou do sul e tal. Então, em cada região nossa, o que nós fazemos? Às vezes, o interesse da sociedade local no processo montou uma associação, a gente pode assinar um termo de cooperação com que a organização local se estruture e programe para isso. E com isso, a ideia é fazer com que ganhe dinheiro. De tal maneira que, se precisar prestar serviço para as empresas, um monte de coisa, a gente poder cobrar das empresas e o grupo local recebe uma participação disso, além do conhecimento que vai ter. Então é um ganha-ganha para valer. Quantas e quantas empresas hoje estão montadas com a empresa limitada, pagando imposto à toa, e você pode fazer a conversão dela para a associação para não ter tributação no processo? Quem sabe fazer isso? A ideia é o que é, dentro do grupo local interessado, nós queremos passar esse conhecimento do grupo local, para que o pessoal seja preparado, para que depois você não precise mais de mim para fazer isso. E você possa estar trabalhando com isso em vários lugares do Brasil. Então não é uma associação só de confraternização de conhecimento só. Não, é uma unidade prestadora de serviço também. E com isso, a associação local indicada no processo vai ter uma participação nesses resultados desse contrato e o volume de participação vai depender do volume de pessoas que vocês vão agendar para poder conhecer, para melhorar isso. De tal maneira que quanto mais engenheiros, arquitetos, advogados, contadores participem do processo, vai ter maior oportunidade e maior ganho também de vocês. Então, com isso, a gente começa normalmente com coisas de algo em torno de 20% de participação, e conforme cada vez que o grupo vai melhorando, vai se azeitando, tem novos pessoal e tem a segurança do trabalho, a gente vai aumentando a participação local, até inverter. Até nós recebemos só 20%, 80% ficar local. Então, com isso, é uma oportunidade de negócio completamente diferente que nós estamos oferecendo. Mas tem que trabalhar dentro de um calendário de planejamento. Não apresentou planejamento, porta a cidade no mapa. Acho que quando você fala nós, é uma organização. Sim. É o que eu entendo. Nós temos uma organização chamada Rede Cimasa. Já que precisa fazer monitoração, um monte de coisa, então é Cimasa, Sistema de Monitoração e Avaliação Socioambiental. Com isso, a entidade local recebe um credenciamento e se a empresa local precisar fazer uma avaliação socioambiental, pode fazer através da localidade, e ela vai receber um atestado de sustentabilidade, poder participar da licitação e um monte de coisa, e ao mesmo tempo esse conhecimento fica na sociedade local. Entendeu? O objetivo é passar esse conhecimento para o pessoal. Não quer fazer, o problema não é meu. Tchau. É muito mais interessante.
assim, está sendo programado, por exemplo, lá em Ribeirão Preto, por exemplo, encontro com os prefeitos eleitos. Uma empresa, juntando o pessoal RH, conta um monte de coisa para a empresa, a gente mostra para eles como é que o terceiro setor pode atuar naquela empresa do processo. Então a gente faz um seminário corporativo. Com isso, esse pessoal de cada um do seu departamento pode sugerir o que eles querem adotar. Aí a gente faz uma planificação dessas ações e isso é submetido à direção da empresa para ver estrategicamente por onde quer partir. Então é também outro tipo de ação. Quem tem associações no processo, basta mandar para o nosso site o estatuto de vocês. Nós fazemos uma análise daquele documento, onde está com problema ou está faltando alguma coisa, e tendo a autorização do advogado responsável pelo estatuto, nós fazemos a adequação, não cobramos nada. Tá? Quem quer montar a associação, é só mandar o nome, relação das atividades que o município quer se instalar. Aí também recebe um minuto sem nenhum tipo de custo. Então, são contribuições que nós estamos fazendo para ajudar o pessoal. Tá? O site nosso de comunicação é sb@apdo.org.br. Vocês podem mandar por esse site. Tudo bem? Bom, só tenho que agradecer a vocês e cadê o dono da casa? Queria agradecer a todos aí. É um pouquinho cansativo, mas é muito conhecimento. Isso me alimenta. Eu acho que a gente puder buscar para proporcionar uma sociedade melhor e a gente juntar as forças, a ideia é essa. A gente poder mudar a economia local e expandir. E vamos tomar um chopp aí no conselho, hein? Obrigado a todos, hein? Desculpa aí.